Dando início aqui ao nosso podcast, eu vou estar apresentando aqui e entrevistando 3 pessoas, tá? O tema central aqui é inteligência artificial, o impacto dela na carreira dos profissionais de TI. E nossos três participantes aqui vão estar descrevendo como é que é o cotidiano deles, a área que eles atuam, o que eles usam e conhecem de inteligência artificial. E eu espero que vocês estejam curtindo aí e vendo como é que é a interação atual entre o profissional de TI e a inteligência artificial no ambiente profissional. Então aqui hoje eu vou começar com a apresentação da Laís. Eu vou deixar ela falar um pouco para vocês sobre ela, sobre o que ela faz no trabalho dela, como é a rotina dela. Bom, meu nome é Laís, eu tenho 24 anos, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalho há 7 anos no Grupo Pereira. Dentro da parte de TI eu tenho 2 anos já de experiência, né? E é isso. Beleza, Laís, muito obrigado pela sua apresentação. Me fala um pouco como é a sua experiência com a inteligência artificial, o que você conhece, com o que você já mexeu. Olha, a minha experiência com a IA, ela é ótima, né? Eu uso bastante ela, né? Com algumas questões que eu não consigo, como posso dizer, eu não tenho muito conhecimento. E daí eu jogo na IA, e daí eles, me explica certinho como que é, né? Então, assim, é uma experiência muito boa, né? Eu gosto bastante, eu utilizo bastante a ferramenta, né? E tô sempre aprendendo novas coisas com ela. Quanto ao impacto dela diretamente no seu trabalho, na sua rotina, o que você usa eficientemente, assim, às vezes para resolver algum problema ou alguma questão que surge durante o seu dia a dia? Geralmente eu jogo na IA, faço umas perguntas referente, né, a dificuldade que eu estou tendo no dia a dia e tento solucionar de acordo com os parâmetros da empresa. Você tem um exemplo prático de algo que aconteceu? Eu tenho referente a uma impressora que há um tempo atrás estava dando muito problema aqui na empresa e daí eu não estava conseguindo deixar ela, não é como padrão, ela estava sumindo no sistema. E daí, dentro da IA, eu consegui jogar o que estava acontecendo, sabe, né, para fazer um mapeamento dela e daí selecionar ela, deixar ela como se fosse um padrão, para ela não sumir de novo do servidor, do pessoal. Foi temporariamente. Em volta e meia eu tinha que digitar o mesmo script para resolver. Certo. E quanto às funções de automatização da IA, o que isso exigiu de você como sendo algo novo, vindo para o seu ambiente de trabalho? Olha, eu só tenho a agradecer, porque foi muito bom, né? A gente está tendo muitas novas experiências, né, com automatização. Por exemplo, tem bastante reset de senha, de e-mail, na verdade, de máquina, que é feito automaticamente pela IA. Então, assim, é ótimo e facilita bastante o usuário, né? A forma como utilizar certinho. Certo. Vendo a IA tomando certos pontos e aspectos, você deu o exemplo do reset de senha automatizado, ver ela surgindo assim aos poucos, ou em outros aspectos da área de TI, isso te dá algum medo, alguma ansiedade, te gera alguma dúvida? Não, zero medo.
zero mesmo. E até melhor. Ajuda muito. Você, de novo, citando a parte do reset de senha, de e-mail e tudo mais, quanto à questão de privacidade, né, no algoritmo, já que se trata de e-mail e às vezes e-mails traz conteúdos sensíveis e questões corporativas aí que nem todo mundo deveria ficar sabendo, né? Conhecendo a IA e vendo que ela tem esse poder de reset de senha, o que você vê, o que você entende dessa parte de privacidade quanto a IA? Na verdade, dentro da empresa tem bastante métodos de segurança, né? Então, assim, eles fizeram com que a IA automatizasse alguns processos, né? E daí, quando o próprio colaborador solicita o reset de senha ali pela plataforma, ele consegue depois alterar essa senha, né? É uma senha temporária, né? Vamos ver. Então, assim, a parte de privacidade é muito, muito segura. Não, pera. Tem como cortar isso aí? A gente corta depois. Eu edito o áudio total, mas pode falar. É basicamente isso. Né? Assim, não tem assim, não precisa se preocupar, né, de vazar informações. Certo. E quanto o papel do profissional de TI na promoção da cidadania digital, o que eu quero dizer com isso? O que esse desenvolvimento do profissional como cidadão impacta na sociedade, o papel do profissional de TI na sociedade, as coisas em que ele atua, como você vê, como você enxerga, por exemplo, o seu trabalho impactando na sociedade hoje. O que você faz e o que você atua. Quão importante você enxerga a sua profissão. Entendi. Por exemplo, né, a gente tem às vezes algumas profissões aí que às vezes a gente não enxerga o impacto que ela tem. Mas, por exemplo, se hoje tivesse uma greve dos lixeiros, hoje não teria mais quem recolhesse o lixo, esse lixo se acumularia nas ruas, né, atraindo animais, atraindo doença para a própria população. Então, o impacto do serviço do profissional que é o lixeiro na saúde pública, né, evitar maiores danos à saúde pública. Quando você vê o seu trabalho, a sua atuação como TI, qual a importância que você enxerga no seu trabalho? Cara, a TI ela é muito importante, né? É mais assim, um apoio àqueles que não têm conhecimento de como mexer com o computador, com o celular, né? E tendo a IA por perto, ajuda bastante, né? Então, assim, corre um grande risco de algumas áreas serem substituídas pela IA. Mas eu acredito que a minha área, assim, de suporte, talvez não seja, né? É muito fundamental o nosso apoio aqui, né? O nosso trabalho é mais como apoio ao usuário, né? Tá certo que se o próprio usuário quiser, ele mesmo consegue pedir as orientações pela IA, né? No entanto, tem coisas que a IA não consegue executar, né? Então aí seria só a gente mesmo. Por exemplo, instalação física de impressora, de desktop, né? Muita gente tem bastante dificuldade. Agora uma pergunta um pouco mais filosófica, né? O que você entende sobre modernidade líquida? Você conhece esse termo? Então, modernidade líquida foi acelerada pela internet, né? Porque antigamente a gente demorava mais tempo para conversar com as pessoas, às vezes por carta, às vezes tinha que ir na casa da pessoa para conversar com ela. Com a internet, tempo e distância diminuiu. Hoje a gente consegue conversar com pessoas do outro lado do mundo sem precisar ir até lá ou esperar meses para chegar alguma carta,
Telegram, alguma coisa para conseguir comunicação com essa pessoa. E essa velocidade, esse tempo deixou as coisas muito rápidas e muito líquidas e às vezes muito superficial. A importância que se tinha numa conversa antigamente, pelo fato da dificuldade dela acontecer, né, se perdeu com a velocidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Então, é isso que é a modernidade líquida através da aceleração da comunicação pela internet, né? E sabendo disso, né, você acha que a IA ela pode acelerar essa modernidade líquida? Pode, com toda certeza. Em que aspecto? Como você enxerga isso acontecendo? Olha, a IA consegue acelerar muita coisa. Porque, assim, nesse tempo que a gente vive, está tendo muita... Como eu posso dizer? A palavra é mais... Está sendo bem mais rápido que o processo. Então, assim, a gente dorme e amanhã já tem algo novo. Então, assim, com a IA, o usuário vai fluir mais, né? Então, você acha que as pessoas podem acabar substituindo inteligência artificial por outras pessoas para conversar sobre assuntos da vida, coisa do tipo? Pode. Como você enxerga isso acontecendo? Como você vê essas coisas ocorrendo? Tem algo que você já enxergou acontecendo com alguém ou com você? Olha, eu já vi pessoas ao meu lado conversando muito com IA. E questões assim, pessoais, né? Questões psicológicas. Porque tem vários tipos de pessoas que têm um bloqueio de conversar com profissionais ou com outras pessoas mais próximas, né, para falar sobre alguma situação desconfortável, e daí prefere conversar com a IA. Porque a IA não vai julgá-lo, de certo modo. Então, assim, a gente tem mais a IA como se fosse um melhor amigo. E nisso gera o afasto de pessoas com pessoas. Exatamente. Entendi. Agora uma outra pergunta um pouco mais sobre futuro, né? Como que a gente pode garantir que as pessoas não sejam reduzidas a ajustes operacionais? Ou seja, como é que a gente garante que as pessoas não sejam reduzidas a, por exemplo, uma inteligência artificial fazendo o trabalho dela, né? Que eu entendo hoje, né, a gente tem várias profissões e algumas dessas profissões a gente pode colocar uma inteligência artificial para substituir. Mas hoje tem várias pessoas trabalhando em várias profissões. Como é que a gente pode garantir que essas pessoas ainda tenham trabalho e forma de se sustentar caso a IA ocupe o espaço delas? A gente tem como, por exemplo, a Amazon, que demitiu em massa várias pessoas, né? E colocou vários robôs em automação para fazer o trabalho dela. Existe algum projeto de automação na sua empresa que você acredita que pode substituir várias pessoas? Tem. Como é que a gente garante que essas pessoas ainda trabalhem mesmo sendo substituídas por inteligência artificial? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo mais as pessoas, tipo, saindo mais assim, do seu conforto, né? Por exemplo, da sua sala, e indo fazer o atendimento presencialmente ao colaborador. Sem que o próprio colaborador tenha que se locomover, por exemplo, de um outro setor, a conversar com a pessoa. Por exemplo, o RH. Dentro do recursos humanos, há uma inteligência artificial e nem sempre ela atende as nossas expectativas, né? Nem sempre ela atende o que a gente precisa ali, no momento. Então, assim, a IA tem falhas. Já o ser humano também tem, porém, né, estando ali presente, consegue sanar mais problemas do que a própria IA. Né? Então, assim,
Eu acredito que resolvendo um problema ali presencialmente com a pessoa, dando uma orientação melhor a ela, vai ajudar bastante. Então, as profissões que podem ser substituídas, você vê a pessoa, em vez de colocar só inteligência artificial, fazer algo como ter inteligência artificial e a pessoa ali junto ainda, né? Isso. Mas no momento onde a inteligência artificial ganhar uma autonomia maior para executar sozinha, essas pessoas que antes estavam acompanhando o IA e agora não estão mais, perderam os seus empregos pela IA, né? A gente pode usar um exemplo antigo, né? Antigamente as pessoas precisavam acender as lanternas nas ruas, né? Porque não tinha lâmpada. A partir do momento que se inventou a lâmpada, né? E teve o sensor de luz externa, né? Quando a luz do sol sumia, as lâmpadas acendiam automaticamente. Que hoje é esse sistema que a gente tem até hoje, né? E não tem ninguém que precise ir lá apertar algum botão só para acender a lâmpada. No caso da inteligência artificial, pode ter áreas que ela vai automatizar e não precisar mais de uma pessoa, às vezes para apertar um botão, para fazer alguma coisa. Como é que você vê essas pessoas garantindo o seu sustento após, em algum momento, a IA substituir elas? Tá, sem problema. Será que eu vou conseguir falar com nós? Vamos para a próxima pergunta, então. Como é que você enxerga a sua área, a área que você trabalha hoje, ou a área de redes de computadores, né? Daqui uns 5 ou 10 anos? Como é que você enxerga que vai estar a sua atuação daqui a um tempo? Você consegue imaginar alguma mudança que pode acontecer? Eu acredito que foi uma mudança para melhor, né, com o uso da IA, automatizando alguns processos básicos, né, com o próprio usuário. Então, assim, provavelmente eu acredito que a minha área seja um pouco mais elevada após essas novas mudanças com a IA, né, processo de automatização. E daí é mais questão do próprio colaborador saber utilizar, né? Aprender ali, não, perguntar pra IA. Então você imagina a IA substituindo o que você faz hoje em vários aspectos, é isso? Não em vários aspectos, mas pelo menos fazendo o básico. O básico. Tá certo. Porque tem coisa básica que, sim, que é fácil de resolver. Fácil de resolver. Tipo, às vezes o próprio usuário consegue reiniciar a máquina, por exemplo. Se ele entrar em contato com a IA rapidinho, a IA vai fornecer certos comandos para ele poder iniciar a própria máquina. Tá certo. E quanto a quem às vezes almeja estar na sua posição, atuando na área que você atua, né? O que você daria de conselho para quem quer trabalhar no que você trabalha, fazer o que você faz? Estuda bastante. Estuda bastante, não desista dos seus estudos. Por mais que alguma aula seja muito chata, releve. Releve e estude. Estude muito. Porque assim, a gente sem um diploma não é nada. Não é nada. A gente precisa ter o diploma ali, né, para conseguir alguma área melhor, para sobreviver. E é isso. Não mais estudos. Então, muito obrigado pela participação hoje, Thaís. Te agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Então, agora eu estou aqui com o Carlos. Opa. Carlos, vamos começar com a sua apresentação, tá? Você pode contar um pouco sobre você, sobre sua experiência, como você ingressou na área, que te fez gostar dessa área, o que você atua, o que você faz. Sou o Carlos, sou
auxiliar de suporte TI, só que atuo como técnico de infraestrutura. Comecei como jovem aprendiz, com uns 16 anos. Comecei nessa área mesmo de tecnologia, de TI, aqui na mesma empresa que eu atuo hoje. Fui criando um gosto, desde guri sempre gostei de montar equipamento de TI, sempre tive muita curiosidade. Programação também sempre, depois de certa idade, foi algo que me cativou muito. Aí deu a oportunidade como jovem aprendiz de começar como TI, aí eu gostei e até hoje eu sigo essa área. E quantos anos você tem agora? Hoje eu tenho 19. 19? Você está fazendo faculdade ainda? Estou fazendo análise de sistema. Qual faculdade? Análise de sistema. Beleza. Você utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial no seu trabalho? No que você usa? Se você usa, o que você faz? Para que ela te serve no seu dia a dia? Eu uso o Black Box normalmente, que é a inteligência que eu uso. Uso bastante no dia a dia, né? Porque, querendo ou não, a área de TI é uma área muito inovadora, né? Tipo, que todo dia cresce, todo dia se expande, então nada é novo. Então sempre tem algo que você vai aprendendo durante o dia e o chat me auxilia nessas partes. Beleza. E em questão de automação de tarefa, exigir que você desenvolva, assim, sabe, algo que tenha repetidamente no seu dia a dia, existe algum tipo de automação que ajude? Acredito que a tecnologia em si já é uma automação, né? Então, em um geral mesmo. Então, sim, com a parte de inteligência artificial tem bastante, tem alguns programas, algumas coisas, nossos sistemas, nossa empresa que nós trabalhamos, que tem bastante, né? Que nós fala que é o robozinho que mexe, às vezes, reset de senha e esse tipo de situações que agiliza muito o nosso lado, que é uma pessoa que está fazendo. Certo? E o impacto disso, como é que você percebe? Como é que é a eficiência disso para você? Para mim, só me agrega, só me ajuda, então, assim, não vi desvantagem até o momento. Eu acredito que nem vai ter. Tá, muitas pessoas têm uma preocupação com a inteligência artificial, em questão de perder emprego, essas coisas. Você sente isso no seu ambiente de trabalho, esse medo? Não, eu acredito que não, porque sempre vai ter isso na mão de obra numa pessoa, no ser humano, mas porém, eu acredito que ele vem para nos ajudar, né? Então, é saber trabalhar com essa ferramenta que já é um diferencial, entende? Tá para te ajudar. Então, eu acredito que não. Beleza. E agora, em questão de ética, né? Do algoritmo, quanto à privacidade das pessoas. Hoje, por exemplo, a gente pode pegar como exemplo o ChatGPT. Tudo que você conversa com ele fica armazenado na memória. Certo. E se você pedir para ele puxar um perfil seu, ele puxa. Como é que você vê essa questão de privacidade voltada para o seu ambiente de trabalho, como por exemplo o reset de senha? Cara, depende muito as informações que você apresenta a ele. Aqui na empresa que eu atuo, tem bastante parte de segurança, bem focado na parte de segurança de informação. Então eu acredito que em questão de vazamento de dados não, porque querendo ou não, por trás sempre tem alguém, então não é algo que está solto. Ótimo, beleza. Agora eu tenho uma pergunta um pouco mais diferente. Qual que você acha que é o papel do profissional de TI na sociedade, no que ele impacta? Ou melhor dizendo, na promoção da cidadania digital. O que você acha que como TI você agrega nesse aspecto? Cara, eu acredito que a equipe TI, né, o TI em si, hoje em dia é uma das áreas mais importantes de várias empresas. As empresas hoje em dia que não agregaram a isso, essa parte de tecnologia, pode ver que são empresas um pouco mais atrasadas.
E também no contexto geral, para tudo hoje em dia você precisa de tecnologia. E nem todo mundo se é especializado nessa área. Então, por isso que nós existimos, essa é a necessidade que nós apresentamos a eles, entendeu? Especializar no que muitas pessoas têm dificuldade. Perfeito. E o que você consegue me dizer sobre a modernidade líquida, né? Que o filósofo Zygmunt Bauman falou. Acho que é esse o nome correto, não sei se a pronúncia está certa, mas ele falou sobre modernidade líquida. Você acredita que a IA está acelerando esse processo, essa tendência, essa mudança? Sim, sim. Porque hoje em dia as pessoas não têm mais aquela situação de ter que correr atrás para aprender, para desenvolver algo em si, questão geral mesmo, entende? Até assuntos pessoais, às vezes as pessoas acabam introduzindo a IA na sua vida, tanto na vida corporativa quanto pessoal, e isso eu acho que está deixando a rotina das pessoas mais ligeira, né, mais rápida, então acaba se acelerando um contexto total. Certo, beleza, tranquilo. Vamos lá. Citando Immanuel Kant, né, que disse que pessoas não devem ser tratadas como fins, né, não como meios. Como que a gente consegue garantir que a automação não reduza a pessoa a meios, ajustes operacionais? É uma forma da gente querer dizer como é que a gente ainda continua trazendo utilidade para as pessoas no que elas fazem. O que você acha que garante elas ainda fazerem parte da sociedade e trabalhar, né? Não ser substituída pela IA e ficar sem emprego? Eu acho que como é um mundo, então eles têm que estar as coisas vão crescendo, as coisas vão melhorando, e eu acredito que as pessoas também têm que se adaptar a isso, entende? Não dá para sempre as pessoas querer viver na mesmice, entende? Então, tá para ajudar. E as pessoas têm que aprender a conviver, a trabalhar com essa ferramenta. Então, eu acho que as pessoas, em vez de pensar pelo lado negativo, eu vou perder meu emprego, muito pelo contrário, elas têm que ver uma oportunidade nisso, de querer, tipo, trabalhar junto. Então, em vez de ver a utilidade da inteligência artificial, das automações em geral, entende? Ela não tá para substituir, tá para ajudar, auxiliar. Beleza. Como você consegue ver o futuro da área de rede de computadores? Como é que você enxerga? Vamos colocar um exemplo nos próximos 5 ou 10 anos. O que você acha que vai ser necessário as pessoas que são da área terem de habilidades para continuar atuando com um bom desempenho? Cara, eu acredito que é interesse em geral, né? Igual eu falei, não querer viver só na mesmice, acompanhar o fluxo da forma que as coisas estão indo. Então, tá crescendo, as pessoas têm que procurar crescer junto, entende? Andar lado a lado. Querendo ou não, as pessoas que vão se destacar é aquelas que estão interessadas em acompanhar o fluxo. Fechou. E qual que é a sua recomendação para, por exemplo, alguém que está estudando e não é igual você que está na área já atuando? O que você recomenda para essa pessoa, para ela, às vezes, conseguir alcançar aonde você alcançou até agora na sua vida? Tem que correr atrás, né? E também hoje em dia a área de TI é uma área que dá para ser, é muito autônoma, então dá para você mexer com seus próprios negócios. Então, correr atrás, fazer o seu. Então, abrir, quem sabe, uma própria empresa na parte que seja de rede, de programação, de conserto de aparelhos técnicos, de tecnologia. Então, não esperar só o meio do CLT também. Entende que não, a TI hoje em dia é uma área muito disputada. São pequenas coisas que se destacam, então correr atrás.
Fechou. Muito obrigado pela sua participação, Carlos. Eu agradeço. Valeu, hein? Então hoje aqui estamos com o Fábio, coordenador aqui da TI de MS, no Grupo Pereira. E ele vai contar um pouco pra gente aqui sobre a formação dele, experiência, a área que ele atua e os desafios que ele enfrenta como coordenador. Tudo bom, Alexandre? Prazer aqui em estar nesse podcast, respondendo as questões. Na minha área de formação, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho pós-graduação em gestão de projetos. Eu tenho 25 anos na área de TI, onde que eu comecei, como eu acho que todo mundo começa aí na área de TI com estágio, né? Mas meu estágio foi nas Forças Armadas, né? Eu atuava na área de TI das Forças Armadas com manutenção de computadores. Mas a parte profissional mesmo eu tive após ingressar na prefeitura, onde eu tomei conta do Paço Municipal, onde a gente tinha 7.600 computadores em si, para tomar conta, e era em termos geral. Após me capacitei na área de servidores, onde eu comecei a ingressar na área de redes. Eu comecei a gostar e aprofundar mais na área de redes. E aí eu comecei a fazer a conta do Paço em si, na área de gestão e administração de redes de computadores. Mas quando precisava a gente ia lá, passava um cabo de redes, né, fazia uma clipagem, montava um hack. Isso aí sempre a gente vai ter no sangue, né, para fazer. Muito interessante, muito bom essa história de carreira aí profissional. Então, fala para mim quais são as principais ferramentas de inteligência artificial que você utiliza, ou conhece, ou tem aí na sua rotina, que você tem de uso, às vezes um teste ou algo que você atua diretamente. Para falar a verdade para você, eu não sou um grande utilizador de inteligência artificial, mas eu entendo que isso aí é um progresso, né? E a gente não foge, não tem como eu fugir mais da inteligência artificial. Isso eu falo no meu serviço, tá? Porque hoje, às vezes uma pesquisa ou algo ali, a gente utiliza assim a inteligência para fazer validação, confrontar informações, né? Mas hoje a gente tem uma equipe dentro do próprio grupo que faz a utilização. A gente tem a nossa, que utiliza no dia a dia, a nossa Betina, né? Que ela é uma ferramenta que nos auxilia tanto em gestão de pessoas, né, uma folha de ponto, o Lerite e outros afins, hoje mesmo até outras funções que tem a nossa Betina aí, que é a alteração de senha, né, em alguns setores, né, e não em tudo ainda, mas eu creio que a gente vai ter uma gama muito grande de ferramentas dentro do grupo. Então, assim, hoje eu, aqui na minha área, eu utilizo para confrontar a informação, tá? Na minha função. Então eu ainda não sou um utilizador, falar assim, eu utilizo a ferramenta no dia a dia para mim. Até mesmo porque não chegou à necessidade, tá? Mas eu sei que vai chegar um tempo aí que não tem para onde fugir mais. Mas, indiretamente, a gente utiliza assim, no dia a dia. Certo. E como você avalia o impacto da inteligência da inteligência artificial na segurança? Você falou da parte que a Betina, a ferramenta, utiliza para fazer reset de senha, né? Como você enxerga isso? Então, a inteligência artificial ela veio para nos ajudar. Da mesma forma que ela nos auxilia na parte de segurança, confrontando informações se é verdadeiro ou não, ela pode ser utilizada como uma desinformação, que é o que tem bastante hoje. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A informação é dita, ela aprende, da mesma forma que ela aprende para nos ajudar, ela pode aprender para trazer muita desinformação. Então eu acho que a segurança em si, ela já começa por aí. As falhas começam com desinformação, né? Então eu ainda creio que o ser humano, nesse sentido, nesse contexto, ele é muito importante para fazer esse confronto de informação, né? E a gente não cair nas armadilhas aí da desinformação da rede como um todo. Na parte de automação de tarefas, você vê algo sendo implementado na parte de redes? Tem algum projeto estratégico? Você vê benefício nisso? Benefício tem. Na automação,
a gente consegue fazer a descentralização de tarefas. Então, se eu conseguir descentralizar as tarefas, eu consigo me focar mais e me dedicar mais em assuntos mais relevantes. Então, mais uma vez, nesse sentido, ela consegue me auxiliar, tá? Tratar em focos, né? Focar mais em tarefas relevantes à minha função ali. Então, nesse caso, sim, descentralizando a situação. Mas existe alguma automação em redes feita por IA? Existe sim. Hoje, o que a gente faz, por exemplo, se eu for montar um parque aqui de APs, por exemplo, eu consigo sim utilizar a inteligência artificial, apesar da própria ferramenta, ela já traz para mim grande informação. Mas eu passando as informações que eu preciso, que a gente só vê em loco, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou te dar, é um AP. Então, o sistema do próprio Access Point, ele vai falar para você, você precisa de um AP, nessa área vai te atender, né? Mas a gente sabe que se eu tiver uma barreira, seja ela um metal, um aquário em si, o que for, e em loco eu vou saber. Então, se eu colocar essas informações e agregar com a inteligência artificial, eu tenho certeza que ela vai ajudar nesse tipo de automação. Mas, mais uma vez, ela vai aprender com o que eu passar para ela, né? Lógico, mais para frente, com a gama de informação que ela vai ter, ela vai ajudar a gente nesse trato. Certo. Como você gerencia a sua equipe, seja para redes ou para qualquer outra parte? E, principalmente, como você prepara para lidar com inteligência artificial? Com a equipe, você fala? Isso, no geral. No geral? É aprendizado da equipe. Isso. Então, aprendizado, assim, eu tenho uma forma que eu creio que a IA vai ajudar, que é o seguinte. Antigamente, a gente, como docente, a gente ensinava e o aluno aprendia mecanicamente. Como um colaborador. Se o colaborador vier hoje, eu vou mostrar para ele aqui como é que faz, você aperta Ctrl+C, Ctrl+V, mecanicamente você vai aprender. Só que eu confio muito no construtivismo, né, que faz parte dos 4 pilares aí da educação. Então, o construtivismo, ele traz para a gente a construção, ou seja, é apropriar em si. Hoje, se eu tiver instigar você a solucionar um problema, eu vou estar fazendo você construir o seu aprendizado, entendeu? Então, nesse formato, assim, é como se fosse eu vou instigar, ela vai aprender, ela vai ver, vai fazer teste, vai fazer cálculos, vai fazer situações onde que ela aprende e não esquece. É a mesma coisa da equipe. Então, tem que ter esse contexto. Eu acredito que o construtivismo nisso, que se baseia muito na IA, ela ajuda nesse formato, em construção de conhecimentos com a equipe. E você tem alguma preocupação quanto ao uso da IA, seja em redes ou em outra área? Como é que você aborda essa questão? A gente tem que tratar ela sempre com muito respeito, né? Porque, igual eu falei, a segurança e a desinformação da rede é o mais preocupante que a gente tem. Então, a IA, por melhor que seja, a gente tem que tratar ela e acompanhá-la de perto, tá? Sempre de perto, sempre analisando o que eu acho, não deixar correr, a gente confrontar as informações, né? Nem que seja uma busca, não simplesmente você vai lá, por exemplo, na IA e fala, como é que eu faço uma crimpagem na rede? Ela vai e te fala lá uma sequência de dados, de informação ali, e você faz. Você sabe se está certo? Então você tem que confrontar informações, tá? A inteligência ela tem que ser utilizada com responsabilidade, tá? E respeitando a nossa tríade da segurança da informação, tá? Então, a gente tem que ver confiabilidade, disponibilidade, entendeu? Eu posso utilizar, não posso ser refém da ferramenta de IA em si, porque eu preciso, na nossa área, principalmente, respeitar essa tríade de segurança. Sempre vai estar disponível, ela é confiável, 100% confiável. O que eu for solicitar para a IA é 100% confiável? Então eu tenho que saber, por isso que a gente tem que confrontar informações, a gente não pode ficar 100% refém da IA, tá? E como é que você enxerga, seja agora ou no futuro, a relação entre a IA e a governança de TI, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que você vê nisso? A IA, igual eu comentei nos itens anteriores, a gente ela está aí, ela não tem para onde correr mais, tá? Igual eu te falei, hoje eu não sou um usuário,
tá, fiel da IA. Né? Para falar para você que eu utilizo dia a dia, não sou. Mas é o futuro, a gente precisa se adaptar com o futuro e se adaptar com as ferramentas. Tá? Mas eu vejo, sim, grandes oportunidades, aumento de produtividade, aumento de produtividade do negócio em si. Né? Eu creio que isso aí não tem para onde correr, ela está aí para nos ajudar. Desafio, sempre a gente tem que entender como se vai utilizar a IA, né? E manter sempre a ética e a segurança. Tá? Isso falando a nossa parte aqui. Então, mais uma vez, vai ajudar? Vai sim, mas a gente não pode esquecer, principalmente da ética, né? Desinformação, né? E sempre tratando de segurança. Então, hoje, isso aí eu falando, eu posso utilizar a IA, mas eu não tenho 100% de confiança no que ela vai me fazer, vai me falar. E o que você vê como tendência na sua área? O que você tem acompanhado? Como você vê isso impactando daqui a uns anos? Eu creio que a IA ela vai me trazer uma gestão mais eficiente, né? Igual eu tinha comentado sobre a descentralização. Eu imagino que ela vai nos ajudar, de acordo com as adaptações, lógico, mas o processo e a maneira de entrega de resultado do negócio em si vai ser bem melhor. Já é, né, impactante. Né? Eu falo assim, eu sempre tenho um pé atrás porque é uma novidade em si. Hoje está emplacando mesmo. Mas não é o futuro. Não tem para onde a gente correr. E ela vai sim melhorar em termos de processo, de entrega, rapidez de processo, em todas as áreas. Isso aí não tem como a gente negar. Então a gama de aprendizado que hoje tem, a informação que a gente passa, né, o que eu passo hoje aqui sentado pensando aqui a tarde inteira, como que eu vou processar, como eu vou fazer algo, um projeto, ela pode me argumentar bem mais rápido, em termos de minutos. Então eu acho que a produtividade e a entrega para o negócio vai ser bem mais rápida. E como você orienta a sua equipe no uso da inteligência artificial? Tem alguma coisa que você ressalta de responsabilidade nisso? Então, aqui na nossa empresa, a gente tem, sim, cursos, tá? Alguns obrigatórios, a gente precisa fazer, outros não, mas a gente precisa sempre estar instigando ao colaborador a buscar informação. Mas mais uma vez, eu volto lá no construtivismo, buscando a construção do conhecimento em si, tá? Mas treinamentos existem, e se tratando de IA, voltado com esse treinamento, a gente sempre vai ter, principalmente aqui na nossa empresa, respeitando a segurança da informação. Hoje, o que você busca de competência num colaborador da área de TI, seja em redes de computadores ou em outras áreas afins? Olha, o conhecimento ele é necessário. Hoje um colaborador ele precisa vir com a base de conhecimento aqui, mas nos dias de hoje eu busco um colaborador com a base de conhecimento para mim fazer a construção do conhecimento dele, mas o mais importante é esse colaborador ter ética, responsabilidade, respeito com os pares, né, e comprometimento. Isso para mim é a base para um colaborador. De novo aqui uma pergunta sobre futuro em relação à área de redes de computadores. Você acha que ela acaba? Você acha que ela continua? Você acha que vai ter algum momento que esse profissional para de existir? O que você vê como oportunidade do futuro? Parar de existir, não. Diminuir a quantidade e diminuir, por exemplo, a dependência do ser humano, pode ser que sim, mas sempre vai precisar de alguém ali, entendeu? Mas em termos de rede de computador, eu imagino que o futuro, eu imagino sem as dependências que a gente tem hoje de conexões físicas, por exemplo, né? Então eu imagino que futuramente a gente consegue fazer um tornamento aí absurdo de dados e informações aí, junto com o estudo da IA, que vai nos ajudar muito mais nisso aí, e chegar mais rápido nesse tipo de equipamento, vamos dizer assim, né? Eu sonho e a gente não trabalhar mais com cabeamento de rede. Imagina a gente numa rede Wi-Fi, uma rede sem fio, sem fidelidade, né? Fidelidade sem fio aí,
trafegar gigas e gigas aí de informação, tanto pela média de internet, como dentro de um backbone, que seja um retorno violento aí de informação. Então, eu penso nisso. Mas o desafio sempre vai ser a gente manter a integridade das informações. Fazer um tornamento maior é fácil, mas esses dados, essas informações, ela consegue chegar, né, todas íntegras lá no final de onde que eu preciso, entendeu? Então eu creio que esse seja um desafio. Mais uma vez a IA vai nos ajudar, porque da mesma forma que hoje eu tenho essa dúvida, eu não sei como é que é, eu posso, né, trazer a IA aí como parceiro, vamos dizer assim, para ajudar nos estudos aí e a gente tentar fazer, mas esse seria o desafio. E mais uma vez, entregar as informações com integridade e a segurança. Muito obrigado pela participação. Nada. Encerra aqui. Foi um prazer.